Olá pessoal, agora a matéria que a gente vai ver ainda dentro de ótica geométrica, a próxima matéria se chama espelhos planos. Tá? A gente vai ver também os espelhos esféricos, lentes esféricas, mas aqui é o espelho plano, o espelho que a gente está acostumado a utilizar em casa. Né? Então ele tem duas leis, mas como a segunda quase praticamente não usa, eu passei só a primeira para vocês aqui, tá? Que diz o seguinte: um raio de luz ao incidir em um espelho plano, sofre reflexão com o mesmo ângulo de incidência. Então nesse desenho aqui, pessoal, esse aqui é o espelho plano. Espelho plano. Tá? Esse lado riscadinho é o lado onde não sofre reflexão. Portanto, ele vai refletir do outro lado. Então, o que a gente percebe aqui? Ó? Chegou um raio de luz, atingiu o espelho e sofreu uma reflexão. Ele diz que o mesmo ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Não sei se dá para notar aí, tá? Mas esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Essa reta aqui vocês vão ver bastante aí durante o ano. É uma reta imaginária, tá? Uma reta chamada normal ao espelho. O que é uma reta normal? Além de ser imaginária, ela possui um ângulo de 90 graus com o espelho. Tá? Esse ângulo que está o espelho, tá? Aqui na vertical. Então, essa reta normal é uma reta perpendicular ao espelho, formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, por exemplo, se aqui o ângulo de incidência fosse de 30 graus, ele incidisse com 30 graus, ele ia refletir com 30 graus também. E olha só, às vezes a gente consegue achar, o exercício ele pode dar este ângulo aqui, ó. Mas, como que a gente saberia, né? Bom, isso aqui é 30 graus, lembrando que essa reta normal tem que dar 90 graus. Então, se aqui deu 30 graus, para completar 90, aqui seria 60 graus. Então, se esse ângulo aqui ó, do raio de luz que chegou, se esse ângulo com o espelho é de 60 graus, o raio de luz vai refletir esse ângulo aqui também com 60 graus. Tá? Então, sempre seguindo essa regrinha. Tá? Formação de imagens, ó, continuando aqui. A gente percebe quando a gente se olha no espelho, onde que fica a nossa imagem, né? Aqui eu trouxe um espelho, depois vou fazer um experimento com vocês. Mas quando você se olha no espelho, a sua imagem fica na frente do espelho. Por exemplo, aqui, ó, tem um objeto qualquer que eu desenhei aqui, está na frente do espelho. Onde que vai ficar a sua imagem? Que posição vai ficar a sua imagem? Em cima do espelho ou atrás do espelho? Às vezes muita gente se confunde. Não, fala, a minha imagem fica no espelho. Mas assim, o espelho está a uma certa distância do objeto, que seria você. A sua imagem, pessoal, vai se formar atrás do espelho. A mesma distância que você está do espelho, a sua imagem se forma atrás. Até esse truque é utilizado, muitas lojas que tem no shopping, ele coloca as paredes espelhadas para te dar a sensação que a loja é maior do que é, porque é como se dobrasse o tamanho da loja, né? Porque todo o objeto forma a imagem com a mesma distância atrás do espelho. Mas é óbvio, essa imagem é uma imagem virtual. Se você for lá atrás do espelho, você não vai ver um objeto lá atrás do espelho, né? A gente vai ver, quando for espelho esférico, que existem imagens reais. Você consegue projetar essa imagem numa parede, por exemplo. A gente vai ver isso quando for espelhos esféricos. Tá? Mas aqui é óbvio que não. Se você for atrás do espelho, você não vai ver um objeto aqui atrás. Mas você olhando de frente do espelho, você observa a sua imagem lá atrás. Como que ficaria a imagem desse objeto aqui, um A meio torto? Então eu vou separar ele ó, ponto por ponto. Tá? Vou pegar uma régua aqui para mostrar para vocês. Vou medir aqui, ó,
no meu deu 1,7 cm. Aqui a distância, 1,7 cm. Então, esse ponto aqui do objeto, a imagem dele vai se formar 1,7 cm lá atrás, com a mesma distância. Um ponto aqui embaixo, também, esse ponto do objeto vai se formar na mesma distância atrás do espelho. Então, essa reta aqui, ó, vai ficar aqui. E vocês já vão perceber a imagem se formando. Agora, olha essa reta. Essa reta aqui, ela está mais longe do espelho, certo? Então, essa reta aqui vai se formar mais longe do espelho também, a imagem dela. Eu vou medir aqui com a régua. Esse ponto aqui de baixo, ó, vamos ver aqui, do zero, deu 2,7. Aqui é 2,5, 2,6, 2,7. Então, deu uma distância de 2,7. Então, vou colocar a mesma distância lá para trás, 2,7. Então, esse ponto aqui do objeto forma a imagem aqui. E esse ponto aqui vai formar a imagem mais ou menos, vamos colocar aqui, ó, 2,7, mais 2,7 para trás. Vou fazer bem certinho. Aqui, ó. Formou uma reta aqui. Então, olha só. Essa parte do objeto forma a imagem aqui. E essa parte do objeto que está mais longe do espelho, forma a imagem mais longe do espelho também. E essa reta aqui, então, vai ficar aqui, ó. E essa reta aqui vai se formar aqui. Opa, vamos fazer certinho. Ok? Eu estou fazendo meio rápido, para o vídeo ficar meio curto. Mas vocês percebem que a imagem fica virada horizontalmente, né? Outra forma da gente fazer a utilização do espelho é o seguinte. Por exemplo, aqui, olha aqui, aqui está representando esse pontinho, um objeto na frente do espelho, tá? Aqui eu estou colocando 3 observadores, 3 pessoas olhando de pontos diferentes, uma mais para cima, a terceira lá mais para baixo, a segunda no meio, tá? A gente vai ver que todos esses observadores vão enxergar a imagem do objeto, num ponto aqui, no mesmo lugar. E isso é utilizado em muitos truques de ilusionismo, né? Porque quando você coloca um espelho na frente da plateia, a plateia pode estar em qualquer lugar, sentado, num teatro, seja lá onde for, né? Mas para todos os observadores, a imagem vai ser vista no mesmo ponto. E aí, de repente, você faz o negócio sumir apenas tirando o espelho, porque não vai ter nada aqui atrás do espelho, sendo que o objeto está aqui, ó. Então, como assim, né? Vamos primeiro desenhar a imagem desse objeto. Lembra? Eu fiz aqui o objeto só um pontinho para ficar mais fácil de desenhar. Não fiz tão elaborado aqui, que nem esse aqui, né? Que deu um desenho mais trabalhado. Fiz só um ponto. Então, o que eu faço? Eu meço aqui a distância, deu 3,6, 3,5, 3,6. E vou colocar essa mesma distância lá para trás. Vou colocar a imagem de vermelho aqui. 3,6. Tá aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? A imagem do objeto. E para qualquer observador, vai enxergar essa imagem aqui, não importa onde ele esteja. Tá? Ele vai enxergar como se tivesse algo aqui nesse ponto do espaço. Mas essa, lembrando, né, é uma imagem virtual. Se um desses observadores for lá atrás do espelho, não vai ver nada. Ele tem que ver porque a luz vai sair do objeto, vai sofrer reflexão no espelho e vai atingir o observador. Mas como assim, né? Então, esse primeiro observador, ó, olha só, ele está enxergando a imagem aqui, por quê? Porque está chegando um raio de luz nessa direção para ele. Está aqui, ó, vindo um raio de luz
nessa direção para o primeiro observador. É como se esse raio de luz tivesse vindo lá do fundo do espelho, tá? Mas é óbvio que a luz não sai daqui. De onde que está vindo esse raio de luz? Está vindo do objeto. O raio de luz saiu do objeto, atingiu o espelho, sofreu reflexão e atingiu o observador. Esses raios de incidência, os ângulos de incidência e de reflexão, seguem lá a lei dos espelhos, pessoal. O mesmo ângulo, se você medir, se você fizer isso com um transferidor, que você consiga medir o ângulo, você vai medir esse ângulo exatamente igual a esse. Então, para esse observador, o objeto está aqui. Vamos ver o observador 2. Observador 2 também está vendo o objeto, aliás, a imagem do objeto nesse ponto. Quer dizer o quê? Que está chegando um raio de luz nele, nessa direção. Então está chegando aqui, ó. De onde que está vindo esse raio de luz? É lá de trás do espelho? Não, está vindo do objeto. Só que ele forma outro caminho. Tá? Atinge aqui. Também, se você pegar um transferidor e medir o ângulo aqui, vai dar exatamente igual aqui. E para esse observador aqui, é como se a imagem tivesse lá no fundo do espelho. Eu vou tentar depois fazer esse experimento com um espelho plano aqui em casa. Mas se não der para fazer isso hoje, eu vou fazer nos próximos dias. Aqui eu tenho que gravar mais aulas ainda. Mas para finalizar, observador 3. Se ele está enxergando a imagem aqui, porque chegou um raio de luz nessa direção, como se a luz tivesse vindo de trás do espelho. Mas, na verdade, esse raio de luz está vindo do objeto. Se for possível, pessoal, repliquem esses desenhos aqui no caderno de vocês, que ajuda bastante, tá? Aí, a próxima aula, eu vou pausar aqui, vou separar em 2 aulas. Próxima aula nossa é sobre... esqueci o nome, sobre campo visual, tá? O que eu consigo enxergar atrás do espelho, dependendo do tamanho do espelho, etc e tal. Então, vou pausar aqui e aí a gente continua na próxima aula. Valeu, galera!